imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Pai, obrigado pela tua maravilhosa graça, esse favor que nós não merecemos, que te levou a nos amar e a nos conquistar, a nos atrair para ti.
e a se revelar a nós, ó Pai, a cada instante, a cada momento, ó Pai, a cada dia, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, ó Pai. Ajuda-nos a meditar e a confiar na Tua maravilhosa graça. Esse encontro hoje, aqueles que não puderam estar aqui, eu quero te pedir de forma especial para o Tiago e Elaine, nesse momento tão abençoado que eles estão vivendo, que, Senhor, eles possam também sentir a Tua graça e o Teu amor, ó Pai, em cada instante, em cada oportunidade, ó Pai, dessa fase que eles estão passando. E eu quero te pedir por aqueles que ainda vão chegar ou que não poderão estar aqui hoje, mas que a Tua graça esteja de forma abundante sobre nós, ó Pai, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Ok, gente, hoje então a gente vai terminar o capítulo 9 de Atos, né? Os últimos versículos, do versículo 32 ao versículo 42, é a leitura desta semana. E aí eu queria suas impressões, o que você conseguiu ler, o que chamou sua atenção, o que marcou ou não, mas enfim, como é que foi a leitura para você? E eu vou começar com o Robert. Bom, Sam, o que mais me marcou na leitura são duas coisas. Uma, a consciência dos apóstolos do poder que eles tinham, né? Hoje a gente fala muito de fé e de que a gente poderia fazer muito através da nossa fé, mas eles tinham esse poder, essa capacidade, e eles tinham essa consciência, né? E em nenhum momento eu entendo que eles, nossa, agora olha o que a gente pode fazer, mas eles simplesmente fazem, eles caminham e eles fazem. E isso é incrível, assim, essa consciência deles dizerem, eu vou fazer isso e isso acontece. E outra coisa que me chamou a atenção é a consciência de todo o povo, de todo esse lugar, porque a gente termina, né, eu acho, no 31, falando que a igreja passava por um momento de paz ali, que deveria, né, talvez diminuído ao menos a perseguição à igreja, pelo menos aparentemente é o que parece, e parecia que existia uma consciência comum das pessoas, quem eram os do caminho e o que era possível fazer através dos apóstolos, enfim, o que os do caminho eram capazes de fazer, né? E quem era capaz de fazer essas coisas, né? E muito parecido com as que Cristo fez, né? Falando de Lázaro, tal, que aguardou alguns dias, 4 dias lá, e depois ele voltou à vida. Então, assim, você começa a ver o Cristo neles, né? Tipo assim, parece que a gente está relendo a vida de Cristo em alguns momentos. E essa consciência deles sobre isso, assim, são coisas que me chamaram a atenção, né? Que eu não percebi quando isso aconteceu, mas isso simplesmente aconteceu e está aqui. É isso que me chamou a atenção nesse momento. Só uma coisa, a gente continua. Eu acho praticamente perfeito o que você falou, Robert. Só um detalhe, foi o que a gente falou no final do último encontro, que a paz não era externa, não era que tinha diminuído a perseguição, era a paz interna. Eles estavam em paz, mas a perseguição continuava. Você vai ver isso tanto no contexto, tanto um pouquinho antes como um pouquinho depois, a gente vai voltar a ver, né, as afirmações sobre isso. A gente vinha de um contexto de perseguição, por isso que eles tinham medo, né, de Saulo, né? Será que ele se converteu mesmo? É uma pegadinha, eles estavam sendo perseguidos. E depois a gente vai ver daqui a pouco, nos próximos capítulos, em capítulo 11 de novo, ele volta a falar sobre as questões relacionadas à perseguição. Mas a paz que eles tinham não era circunstancial, não era relacionada ao ambiente, a diminuição de problemas ou, né, a menos perseguição, mas era a paz deles, como comunidade, como igreja, eles estavam em paz no meio de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas, fora isso, muito boa suas percepções e, enfim, seus comentários. Alisson. Bem, antes de iniciar, me lembrou muito o que você falou da paz, o que eu sinto com o próprio cristianismo, né? Que é
As pessoas acham que a gente ser cristão é resolver todos os nossos problemas, e não, é a gente encontra paz, né? Mesmo nos problemas. Eu acho essa conexão muito forte. Sobre o texto, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a movimentação do Pedro, né? Como é um pouco se deixando guiar, né? Ele vai até um local, ele executa uma boa ação, ele é chamado, ele simplesmente vai. Então ele se deixa conduzir pelas vontades de Deus. Essa movimentação eu acho que é interessante. O segundo ponto que me chamou a atenção, mas eu sinceramente eu não consegui decodificar, né? Se é que tem algo para ser decodificado, que foi quando ele curou o Enéas, né? Que ele falou, Jesus Cristo vai curá-lo, até aí a gente já tinha comentado sobre isso, que ele coloca como Jesus o curador e não ele. Mas aí ele falou, levante-se e arrume sua cama. Esse arrume sua cama me chamou a atenção. Eu falei, cara, por que não simplesmente levanta-se e siga a sua vida? Não, arrume sua cama. Me deu muito a entender, tipo, cara, começa a servir, começa a se tornar útil, entendeu? Então, eu senti muito isso. Já no caso da Dorcas, né? Ela uma pessoa boa, já era uma discípula, né? Pelo que eu entendi. Sinceramente, assim, eu nela não achei uma grande coisa, mas na conexão dela com o Enéas, sei lá, eu vi que o milagre era feito para propagar a mensagem de Deus. E existia essa consequência, não sei se direta ou indireta, mas eu fiquei na dúvida assim, poxa, qual é o propósito do milagre? É realmente trazer essa pessoa ou propagar a mensagem de Deus, propagar a, propagar os ensinamentos, entendeu? Porque os milagres pareceram como catalisadores da mensagem. Muito bem, vamos falar sobre isso hoje e você vai ver que vai linkar com coisas que a gente já falou lá atrás em Atos, mas são detalhes que a gente vai esquecendo, então sempre é bom lembrar, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Boa noite, Yuki. Como é que você tá? Tudo bem? Oi, gente, desculpa, eu entrei atrasada, que eu fui no dentista, eu falei, nossa, não vai nem dar tempo, mas deu tudo certo, consegui chegar meio atrasada mesmo assim. Você conseguiu ler o texto dessa semana e teve alguma... Não, Tá bom, não hoje tem eu vou problema. ficar de ouvinte só. Você vai ouvir hoje o texto, então não tem problema, vai ler junto com a gente. Tá Jane, legal. Fernando, vocês conseguiram dar uma lida no texto antes da... Eu tive a mesma percepção que o Alisson, né? Que Pedro, ele continua muito dependente de Cristo, né? O primeiro milagre que ele faz aqui com Enéas, né? Ele diz que Jesus queria curá-lo. E depois com Dorcas, primeiro ele orou e depois curou a Dorcas, né? Mas tudo através da unção de Deus, né? E de Jesus. E o mais interessante é que nos dois textos existe o relato final de que as pessoas viram aqueles milagres e se converteram ao Senhor. Então, eu penso igual ao Alisson, os milagres eram feitos, né? Mas a verdadeira intenção era a conversão do povo. Aquele povo talvez estivesse esperando o Messias há muito tempo e precisava dessas sinais para crer que realmente esse Senhor que eles pregavam, esse Jesus que eles pregavam, realmente era o Filho de Deus, o Messias prometido, porque qual outro faria tamanhos milagres, né? Mas realmente os milagres, ao meu ver, eram só catalisadores mesmo da conversão para conduzir o pessoal a Deus, né? A Jesus. Comentar alguma coisa, Fernando? Não, só essa
esse desprendimento de Pedro, né, com todo o poder que ele recebeu do Espírito Santo, mas ele faz questão de frisar que o milagre não é feito por ele, o milagre é feito por Jesus, né? E fazendo um paralelo com o que a gente vê aqui, né? E eu não sou descrente de que o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje, mas por pouco que uma pessoa consiga, ela já se alvoroça a dizer que o suor dele é que cura, né? Que a água que ele bebeu é que cura, que a mão dele é que cura, que são tantas coisas, né? E boa parte charlatanismo, mas mesmo não tendo o poder que Pedro tinha, né? Dado pelo Espírito Santo, as pessoas hoje se alvoroçam a dizer que ele é o catalisador, ele é o catalisador, ele é a fonte do milagre, né? E Pedro, com todo o poder que lhe foi dado, ele declarava que o milagre era de Jesus. Jesus mandou você levantar, Jesus mandou você fazer, né? O poder de Jesus te curou, né? Então, mostra que a unção do Espírito Santo não dá só poder, mas dá também o reconhecimento, o discernimento e a capacidade de ser humilde, né? É isso. Ontem eu ouvi uma pregação do Hernandes Dias Lopes, né, e ele estava falando exatamente isso. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais humilde a gente se torna. E é realmente isso, né? Quanto mais a gente cresce e está perto de Deus, a gente reconhece que é só Deus mesmo para fazer alguma coisa, que a gente não é capaz de fazer nada, né? O fato é, antes de entrar no texto, né, que uma das piores coisas que a gente pode fazer é se comparar com outras pessoas. Quem vive por comparação com os outros, né, ele sempre está numa eterna disputa e ele vai ter uma série de problemas. Então a gente se compara com a gente mesmo no nosso crescimento, mas a melhor coisa que a gente pode fazer realmente é contemplar a Cristo, nos comparar com Cristo. Isso nos mantém humildes. Isso vai sempre nos manter humildes e vai sempre também nos ajudar a olhar para o outro, não como alguém gigante, porque comparado a Jesus, o outro é apenas mais uma pessoa, mas também, ao mesmo tempo, eu não posso me sentir humilhar ninguém, porque o meu ponto de referência passa a ser Jesus. Mas vamos ler o texto, e aí a gente tenta entrar um pouquinho mais nele. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. No mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Importante esse destaque, né? Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento, colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. Quando estava cheio de viúvas que choravam, ele mostrava os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. E ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade, muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava no coro.
Quem está escrevendo esse texto? Um homem chamado Lucas, né? Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas e Atos, só revisando algumas coisas que a gente já falou no começo do estudo sobre Atos, né? É como se fossem 2 volumes de um mesmo livro, escritos como uma apologia à fé cristã, uma defesa da fé, e ele escreve para um homem que ele chama de Teófilo. Alguns acham que esse nome é um codinome, porque o nome significa amante de Deus, e pode ser que fosse alguém que não podia se expor como amante do cristianismo por causa da perseguição que Roma tinha aos cristãos, e como ele usa o termo excelentíssimo Teófilo, há uma grande possibilidade que era alguém da casa de César, alguém que estava lá em cima. É muito importante lembrar que quando Paulo está preso, Paulo evangeliza as pessoas da casa de César. Você vai ver isso em Filipenses, por exemplo, em outros textos. E Lucas acompanhou Paulo em toda a sua prisão. Lucas era médico de Paulo, companheiro de Paulo. Ele não estava ele mesmo preso, mas ele estava sempre acompanhando o Paulo. Então, é muito provável que Teófilo, seja esse o nome real ou não, tinha ouvido o evangelho de Paulo, ou de forma direta ou indireta, porque as pessoas estavam comentando o que Paulo estava ensinando enquanto ele estava preso. Teófilo ficou curioso sobre o cristianismo, e aí Lucas escreve, então, os textos e envia esses textos para que Teófilo pudesse ler e perceber que o movimento, o que de fato era o movimento cristão, que não era meramente um movimento político, mas um movimento do próprio Deus. Por isso ele coloca o primeiro volume das suas cartas, ou do seu livro, da sua bibliografia, ou do seu livro de apologética, falando sobre a vida de Cristo, o que Cristo começou a fazer, e Atos, o que Cristo continuou a fazer, e isso é um termo que ele usa no começo de Atos, aquilo que Cristo continuou a fazer. O termo Atos dos Apóstolos foi dado depois, não era o título original, né? Sempre quando você sabe como é que o livro é apresentado, nas primeiras frases do livro, não no título, não no nome do livro que a gente tem hoje. Esse nome veio depois, mas nas primeiras frases do livro. Então poderia ser um relato da história cristã, né? Volume 2, esse seria talvez um nome que você poderia ter dado para o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos vão chamar Atos do Espírito Santo, porque eles estavam movidos pelo Espírito Santo. E outros vão falar Atos de Cristo, porque tudo que eles faziam, eles falavam que era obra de Jesus. Por que eu estou trazendo isso para a gente lembrar, né, da introdução que a gente deu a Atos? Porque quando a gente olha esse trecho de Pedro, e aí é importante a gente lembrar, Lucas vem numa crescente, né? Jesus conversa com os discípulos, se despede dos discípulos, dizendo: olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar aqui até que vocês recebam o poder do alto. Então vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus volta para os céus, os discípulos ficam ali, e eles ficam olhando para o céu, e os anjos dizem: por que vocês estão aqui parados olhando? O mesmo Cristo que vocês viram subir, ele voltará e todo olho vai ver. Então eles voltam para um lugar chamado Cenáculo, ficam ali por 40 dias em oração, esperando o cumprimento da promessa de Jesus. Que promessa é essa que Jesus deu para os discípulos? A mesma promessa que estava registrada no Velho Testamento para o povo de Israel. Você vai ver essa promessa em Jeremias, você vai ver essa promessa em Ezequiel, você vai ver essa promessa por Isaías, por Joel. Essa promessa tinha sido dada lá atrás para Abraão. Então, é o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento sendo derramado ali. E eu já vou explicar por que isso é importante. Eles recebem o Espírito Santo e eles começam agora um movimento, né? No dia de Pentecostes começa um movimento. Onde o movimento começa? Jerusalém. Isso se espalha por Jerusalém. E depois eles vão para onde? Para a Judéia. E aí as mesmas coisas que aconteceram em Jerusalém acontecem na Judéia. Depois eles vão para Samaria. Se você lê as histórias sobre Samaria nos evangelhos, você vai lembrar que os judeus odiavam os samaritanos, inclusive os discípulos. Os discípulos eram judeus. E eles não gostavam dos samaritanos. Eles tinham
um problema com o samaritano. Mas eles são levados a Samaria e lá o mesmo movimento que aconteceu em Jerusalém, na Judéia, se repete em Samaria. Eles se convertem, o Espírito Santo desce, os sinais que acompanham a salvação, porque eles precisavam ver os sinais para entender que era o cumprimento das promessas dos profetas, que é a promessa que Jesus deu, é a mesma promessa. Como é que eu sei que de fato isso é de Deus? Pelos sinais. E agora está se começando um novo movimento, que é chegar nos confins da terra, é sair desse contexto Jerusalém, Judéia, Samaria, e ir para o mundo não judaico. E como é que isso começa a acontecer? Com a conversão de Saulo, o inimigo da igreja, judeu ferrenho, né? Importante lembrar, tá? Inimigo do cristianismo, mas que se converteu. Foi o primeiro grande movimento. Por quê? Porque quando ele se converte e Deus fala sobre ele com Ananias, fala o quê? Ele é muito importante para mim porque convém que ele vá levar o evangelho para os gentios. Deus já fala isso no dia 1. Depois, quando Barnabé vai defender Saulo para os discípulos, diz, olha, eu vi ele falando sobre Jesus, é incrível que esse cara está falando sobre Jesus. E o que a gente sabe é que Deus escolheu ele para levar o evangelho para os gentios. Pausa. Voltamos então para o começo. Pedro. Pedro faz parte do círculo mais íntimo de Jesus, dos 12. Né? Você tem os 12 apóstolos, você tem um círculo íntimo ali de Jesus que incluía Pedro, João e Tiago, os 3. Se você volta para os evangelhos, especialmente os evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas você vai ver a narrativa dos evangelhos, você vai ver Jesus fazendo milagre após milagre, mostrando que ele é o cumprimento das profecias, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, mas é que ele é mais um tipo de Messias diferente do que Israel esperava, porque ele é de fato o Filho de Deus. E se tinha alguém que não entendia nada, foi Pedro. Pedro contestava, Pedro batia a boca, Pedro queria se meter onde não era chamado, né? Trocava os pés pelas mãos o tempo todo. Era só você olhar nos evangelhos, você vai lembrar disso. Por exemplo, às vezes Jesus estava passando, um cego de nascença está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, começa a gritar e gritar e gritar. Pedro vai lá com os outros discípulos, fica quieto, você está incomodando o mestre. Aí Jesus vem e cuida do cego. Eles não entendiam nada. Aí um dia Jesus está lá e começa a receber um monte de gente. Dica, assistam a série The Chosen, é muito bem produzida. E aí Pedro disse, Senhor, já está na hora da gente descansar, manda esse povo embora para a gente descansar e comer alguma coisa, que a gente já está com fome, já não vai acabar esse negócio, né? Aí Jesus olha para os discípulos, olha, dá a vocês, a eles, o que comer. Mas a gente não tem comida nem para a gente, o nosso dinheiro, se juntar tudo, não dá para nem comprar para a gente, como é que vai dar para ir comer? O que vocês têm aí? Aí vem o Felipe, né? E junta ali o pessoal, e aí começa a procurar, e eles trazem ali o de um menino ali, 5 pães, 2 peixes, Jesus multiplica os pães. Aí depois Pedro sempre vai lá e Jesus vai explicar o que isso significa, e Jesus vai explicar para ele com paciência. Tem um outro momento que Jesus Cristo está andando e no meio de uma multidão, e aí tem um homem lá chamado Jairo, e fala, olha, minha filha está doente, ela precisa de ajuda, senão ela vai morrer e tal, sei o quê, e eu sei que o Senhor é capaz de curá-la, né? E Jairo é um homem muito respeitado, e aí Jesus está andando, todo mundo pressionando ele, uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, ela é curada, ela quer sair escondida, porque ela não podia andar no meio da multidão, porque senão ela podia até ser apedrejada, porque era considerada alguém amaldiçoada, né, por causa do fluxo de sangue. Jesus olha para ele, espera aí, para tudo, né? Do meu corpo saiu o poder. Quem que me tocou? Aí os discípulos, inclusive, Pedro fala, você está de brincadeira, a gente está aqui com pressa para ir salvar a menina, e você está perguntando quem te tocou? Todo mundo está te tocando? Não, alguém me tocou, porque do meu corpo saiu o poder. Então eles param, a menina se apresenta, ela sabia que tinha sido ela sentiu o poder de Cristo na vida dela. E aí Jesus faz ela contar toda a história dela.
E os discípulos apressados, Jairo preocupado. Quando ela termina de contar a história dela, que Jesus diz, olha, filha, vá em paz, a sua fé te salvou, você está curada, sua vida foi restaurada, fique em paz. Jesus estava curando não só ela fisicamente, estava curando ela emocionalmente, estava curando ela como um indivíduo, estava restaurando ela na comunidade judaica, né, e na família de Deus. Aí chega a notícia, olha, fala para o mestre que nem precisa mais ir, porque a menina morreu. Né? Aí, olha, você ficou aí batendo papo aí com essa menina aí, agora a menina lá morreu, né? Aí Jesus falou, não se preocupa, vamos lá, porque ela só dorme. Quando ele falou ela só dorme, todo mundo deu risada, inclusive, obviamente, os discípulos. Jesus entra no quarto, pede para todo mundo sair, fica quem? Pedro, Tiago e João, só os 3. Aí Jesus olha para a menina, levanta-te. Acorda. Talita come, né? Menina. Talita é uma palavra uma palavra carinhosa, né? Quando você olha para a sua filha, quando o Alisson vai falar com a Paola, né? E ela tá dormindo, e aí ele não chega, né? E acorda aí, Paola. Ela vai, né? Ô, meu amorzinho, ô, princesa do papai, ô, né? Acorda, bebê. Talita é esse tom, tá? Amorzinho, princesinha, acorda. Então Jesus está sendo super carinhoso. E a menina acorda. Quem que estava junto, observando isso? Pedro. Então, eu estou contando essas histórias para vocês perceberem que os discípulos nunca entendiam essas coisas. O jeito de Jesus agir, porque Jesus não ia com pressa, porque Jesus não resolvia. Quando o amigo de Jesus, Lázaro, morre, era amigo de todos eles, Senhor, recebi uma notícia aqui. Primeiro que Jesus fala, olha, vamos andando, que ele sabia que Lázaro estava doente, Jesus estava curando pessoas, estava cuidando e tudo mais. Lázaro está doente, mas essa doença é para a glória de Deus. E aí continua. Então vamos rápido para lá, se ele está doente, não, isso é para a glória de Deus. Daqui a pouco, de novo, olha, Lázaro está dormindo. Se ele está dormindo, então está bem, né? Está descansando. Não, ele morreu. E aí os discípulos ficam desesperados. Vão lá para a gente morrer junto com eles. Calma que isso é para a glória de Deus. Quando Jesus chega lá com os discípulos, 4 dias depois, todo mundo começa a comentar. Se era tão amigo dele, por que não veio antes? Podia ter salvado. Uma das irmãs de Lázaro vai falar, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Nós cremos, Senhor, e eu sei que o Senhor ressuscitará no último dia. Então, ela cria quem era Jesus. Ela cria da ressurreição, mas ela só não cria que a ressurreição estava em frente dela ali naquele momento. E que ela podia vivenciar aquilo. Jesus vai lá, pede para remover o túmulo, a pedra do túmulo. Mas ele ainda ele já está há 4 dias, já cheira mal. Mas pode remover. Quando eles removem, a Bíblia fala que Jesus chora. E todos ficam comovidos e começam a chorar juntos, ao ver Jesus chorando pelo seu amigo. Mas ele se recompõe, ora ao Pai e diz, Lázaro sai para fora, Lázaro sai e volta à vida. Então os discípulos acompanharam essas e muitas outras histórias. João diz que são tantas histórias que se ele fosse colocar todas as histórias de milagres de Jesus, não ia caber em tanto papel que ele tem que escrever. Quando ele fala, nem todos os livros conteria, claro que ele está usando um pleonasmo, né? Mas ele dizendo, gente, não ia parar de escrever, porque era muita coisa que ele fazia. Mas as histórias que eu te contei, que eu estou contando para vocês, é para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus. Agora, Jesus foi para o céu, deixou o Espírito Santo. E agora a gente sabe que a igreja é a extensão das obras e das palavras de Jesus. Então, quando a gente olha para o texto, nós vamos ver o padrão de ação de Pedro, que é muito importante, que vocês já destacaram, né? Primeiro, Pedro, como o Alisson, acho que foi o Alisson falou, está em movimento, sendo guiado pelo Espírito Santo. Jesus também. Jesus diz, olha, nada que eu faça é de mim mesmo. Tudo que eu faço é o que o Pai me mandou fazer. Eu apenas vou onde ele me manda ir. E ele vai, e aí ele para visitar o povo santo, que são pessoas que tinham se convertido em Pentecostes, que estavam ali naquela cidade de Lida,
E primeiro ele encontra um paralítico que permanecia de cama havia 8 anos. Olha, Jesus também curou paralíticos e alguns até bem mais de 8 anos de cama. Então ele olha para o paralítico e diz, né, Jesus cura você, levanta e arruma a sua maca. E era o padrão que Jesus usava, levanta, toma o teu leito e anda. Interessante isso, porque existe a ação sobrenatural de Deus, mas a ação sobrenatural de Deus, a dependência da ação sobrenatural de Deus nos leva à ação também. Deus está em ação e nos põe em movimento, nos põe em ação, porque a fé ela é expressada pela ação. A fé ela é expressada pela forma que a gente age. E a fé, a obra de Deus em nós, nos torna, inclusive, responsáveis pelas nossas coisas. Ela nos tira da posição de vítima. Até então, alguém tinha que carregar esse homem, até então alguém tinha que arrumar a maca desse homem, até então alguém tinha que preparar as coisas para ele, senão ele não podia fazer nada. Agora, a grande alegria dele, o grande privilégio dele é que ele pode arrumar a própria cama. Ele pode arrumar a sua própria vida. Isso é um dos sinais da ação de Deus na vida de um indivíduo. Porque quando nós temos os nossos olhos cegos para a realidade, quando nós temos os nossos olhos cegos para a realidade de Deus para nós, o que acontece é que nós perdemos, num certo sentido, o controle sobre as nossas vidas. Né? Nós somos levados pelos impulsos, pelos vícios, nós nos tornamos seres reativos e nós até ensaiamos, né, serem pessoas que são mais proativas, que têm autorresponsabilidade, que têm mais disciplina. Nós trabalhamos para mudar hábitos, mas o nosso coração continua nos enganando e continua nos trazendo de volta para a nossa, né, para o nosso estado, essa nossa velha natureza. E nós vivemos vidas desequilibradas, temos alta performance no trabalho, péssima performance em casa, somos bons pais, mas péssimos nas finanças, cuidamos dos outros, mas não conseguimos cuidar da gente mesmo. E aí vai. Muitas pessoas vêm para a igreja ou vêm buscar Cristo naquele ponto dizendo, não há mais nada que eu consiga fazer por mim. E é verdade isso. Mas quando há um encontro com Cristo e há um novo nascimento e nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, ser habitados pelo Espírito Santo significa que nós nos tornamos responsáveis agora pela nossa vida. Por quê? Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Porque uma das características da pessoa que tem o Espírito Santo, por exemplo, é o domínio próprio. É a capacidade de ter domínio sobre os seus impulsos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus vícios, sobre suas mágoas, e aí vai. Porque Jesus causa essa mudança radical em nossas vidas. As mudanças nem sempre são instantâneas, mas também eu tenho aprendido que mudanças que elas não são rápidas, elas tendem a não acontecer. Então nós vamos tendo momentos de mudança, momentos de iluminação, mas entre uma mudança e outra, nós temos essa consciência. E quando somos lembrados dessa consciência que em Cristo eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu não sou mais escravo do pecado, então eu consigo ter força contra aqueles hábitos, contra aqueles padrões, contra aquelas coisas que nós carregamos com a gente a vida inteira. Eu gosto de uma frase de uma abolicionista norte-americana, uma negra que se tornou livre, e ela se tornou abolicionista, né, libertando outros negros, e ela disse: eu libertaria muito mais escravos se eles pelo menos soubessem que eram escravos. Né? Eu libertaria muito mais escravos se eles pelo menos soubessem que eles eram escravos. E o fato é que muitos paralíticos, e eu estou usando aqui o paralítico como uma metáfora, né? Mas muito mais paralíticos seriam curados e começariam a arrumar as próprias camas se pelo menos eles reconhecessem a sua paralisia. Então, Pedro ele repete aqui, e é em nome de Jesus, algo que Jesus fez. E por isso ele pode falar em nome de Jesus. Primeiro, ele tinha autorização de Jesus, ele tinha unção de Jesus para aquilo como um apóstolo, mas ele está repetindo as obras de Jesus. E talvez Deus não chamou a mim ou a você para curar paralíticos fisicamente falando. Talvez sim, eu não sei quais são os dons que Deus pode te dar. Mas
nós precisamos observar a Jesus e imitar as palavras e as obras de Jesus, porque isso que significa que depois a gente vai encontrar ser um cristão ou ser um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Pedro é um imitador de Cristo. É tão legal ver Pedro agindo nesse capítulo, que parece muito um filho repetindo as obras, as atitudes ou as falas do pai, da mãe, e repetindo o mesmo comportamento. Ele está reproduzindo, ou usando a linguagem de hoje, né? De hoje em dia, ele está modelando Jesus, que é o que nós deveríamos fazer. Então, o resultado daquilo não chama atenção para ele mesmo, mas para o próprio Jesus. Por isso que todos os moradores daquela cidade se converteram a quem? Não a Pedro, mas ao Senhor, a Jesus. Haviam discípulos em Lida, e havia discípulos naquela cidade. Eles falavam das obras de Jesus. Será que Jesus fez isso mesmo? Será que realmente é isso? Eu duvido. Mas quando eles viram Pedro, e quando eles ouviram Pedro, e quando viram Pedro, eles creram, porque eles viram as obras de Jesus através de Pedro. E por isso eles se converteram. O texto, então, vai continuando. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Vai lembrar muito a passagem tanto da menina, né, como do próprio Lázaro, porque ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento, colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Interessante que Pedro, se essa conversa tivesse acontecido com Jesus, Pedro ia olhar para Jesus e falar assim: Senhor, já morreu, agora já era, né? Já foi. Mas porque ele viveu as suas experiências com Jesus, ele já está num ponto diferente da sua maturidade sobre o que Deus podia fazer naquela situação e do propósito de Deus. Pedro foi com ele, vai para o andar e ele repete exatamente os movimentos de Cristo na história da menininha. Olha lá, ele vai para o andar superior, o cômodo estava cheio de viúvas que choraram, né, as carpideiras. Eles mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Dorcas cuidava das viúvas, Dorcas cuidava dos necessitados. A Bíblia diz, então, ajoelhou-se. Pedro pediu para que todos saíssem do quarto. Mesma coisa que Jesus fez quando ele vai curar a menina. Ajoelhou-se, orou, voltou para o corpo e disse: Tábita, levante-se. Como Jesus fala para Talita: Talita, acorda. Talita, levanta. Ela abriu os olhos e quando ela viu Pedro, se sentou. Ele deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e apresentou viva. Agora, uma coisa interessante sobre esse trecho, que eu queria dar uma pausa aqui e voltar um pouquinho nesses eventos de Pedro, é que quando você olha para o Velho Testamento, você vai vendo ali o cumprimento das promessas de Deus sobre Israel na chamada era messiânica, que os judeus aguardam. Os sinais que eles têm ali, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas, e a diferença de ressuscitação para ressurreição, qual é a diferença, né? A ressuscitação foi alguém que foi ressuscitado, mas que morreu. A ressurreição é uma promessa futura, quando nós vamos receber novos corpos e aí não haverá mais morte. São 2 coisas diferentes na Bíblia, né? Mas era um sinal que o Espírito Santo tinha derramado, era um sinal da nova aliança, do que a Bíblia chama de nova aliança, é um sinal que o Messias já veio. É muito importante a gente entender, a chegada de Jesus foi acompanhada desses sinais, o derramamento do Espírito Santo foi acompanhado desses sinais, para entendermos que nós fazemos parte desta era que se começou com Jesus, começou com a primeira vinda de Jesus e que termina com a segunda vinda de Jesus. Lembra que isso é o início de uma era da qual nós fazemos parte, de uma que a gente chama de uma dispensação, por assim dizer, de um tempo, de um período da história de que nós fazemos parte, que começa com o nascimento de Jesus, por isso que a gente conta, né, o nosso calendário pelo nascimento de Jesus, e que vai terminar com a segunda vinda de Jesus, quando ele volta para restaurar o mundo como nós conhecemos. É importante a gente olhar que todas as religiões acreditam que no futuro
o mundo como existe hoje vai deixar de existir, vai ser restaurado. Inclusive, muitos ramos da ciência também acreditam nisso. E eles só não, o que eles não fazem é reconhecer e acreditar e reconhecer que isso está linkado à pessoa de Jesus. E como é que nós temos tanta certeza? Porque Jesus ressuscitou. Por causa dos sinais dos apóstolos. Então, nós olhamos para Jesus como cumprimento não só das promessas a Israel, mas de todas as expectativas de muçulmanos, de budistas, de hinduístas e de muitos ramos da ciência. Os ufólogos dizem que são os ETs que vão chegar e vão restaurar todas as coisas. Nós cremos que não há nenhum ET. Vai vir do céu, mas é Jesus. É ele que virá e restaurará todas as coisas. Então, esses sinais que ele repete, os sinais de Jesus Cristo, estavam dizendo, olha, o fato de Jesus ter ido para os céus não encerra essa realidade. Nós continuamos, por quê? Porque nós somos o que Paulo vai chamar depois de o corpo de Cristo. Nós estamos ligados a Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos a continuação do ministério de Jesus. Jesus continua atuando na terra. Através de quem? Através de nós. Você é os olhos e as mãos de Jesus hoje. Por isso, quando você se coloca à disposição de Cristo, você vai fazer as obras de Jesus. Você está dizendo que eu posso curar, posso ressuscitar? Eu não estou dizendo isso. Mesmo que Deus, ele é soberano, ele pode fazer o que quiser por meio de quem ele quiser. E essas coisas acontecem. Há registros na história, e há muitos registros porque essas coisas acontecem. Mas, mesmo as pequenas coisas rotineiras que nós fazemos, as fazemos em nome de Jesus com o mesmo propósito de anunciar o reino de Deus, seja como empreendedores, seja como donas de casa, seja como pais, seja como filhos, seja como amigos, seja como o que for. O que nós fazemos é motivados, primeiro, para abençoar as pessoas, segundo, para que por meio das nossas obras as pessoas reconheçam Jesus e vejam Jesus em nossas vidas. Você já teve algo que você estava fazendo, algo que era rotineiro, que era comum. Você fez a mesma coisa que outras pessoas, mas as pessoas vieram gastar tempo com você e falaram assim, puxa vida, mas eu me sinto tão bem estando perto de você que eu não consigo explicar o porquê. É por causa do Cristo em nós. Há algo diferente no que vocês estão fazendo, e no jeito que você faz, e no porquê você faz. Então, todo o porquê que nós estamos tentando achar o propósito na nossa vocação, no nosso trabalho, no nosso ritmo de trabalho, tudo isso tem um porquê, e esse porquê é Jesus. Foi o porquê que moveu Pedro, e é o porquê que nos move. Seja nas nossas carreiras profissionais, seja na nossa vida de cidadania, na nossa relação com a política, seja nas boas obras, como Dorcas, que cuidava, né, das viúvas e dos pobres, seja dentro de casa. A grande pergunta que eu tenho que fazer nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nas minhas intenções, como que os meus filhos, Cadu, Esther e Sofia, passam a crer mais em Deus e passam a amar Jesus, porque eles observam em mim as palavras e as obras de Cristo. Talvez seja mais fácil ir para um palanque e prometer cura para os enfermos do que mostrar Cristo nos meus relacionamentos mais íntimos, com a minha família nuclear, com os meus colegas de trabalho, com os meus sócios, com os meus amigos próximos. Então, o que Pedro estava fazendo não era a respeito dele, mas era por causa do Cristo que habita nele, que está nele, que está operando através dele, pela presença do Espírito Santo. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Então, qual notícia que está se espalhando por causa do seu encontro com Cristo? E eu não estou dizendo necessariamente de um milagre, de um paralítico ou de ressurreição de um morto.
Mas quais são as transformações da sua vida? Quais são as pessoas que estão sendo transformadas ao seu redor, que estão sendo mais vivas, mais ativas, que estão sendo curadas do seu coração, da sua alma, porque elas caminham com você. E se isso está acontecendo, Cristo está sendo mais reconhecido e mais desejado por causa de mim e de você. Porque se sim, o evangelho vai se espalhar e as pessoas vão crer no Senhor. Não é porque a gente forçou, mas é porque a presença de Cristo em nós, ela é tão real, ela é tão poderosa, que é impossível isso não ser um sinal de que Jesus é real e Ele está vivo e Ele está em nós. Então, o nosso chamado, através de Pedro, que vai viver uma experiência agora, no próximo capítulo, disruptiva, que vai desafiá-lo como ele nunca foi desafiado, que vai quebrar mais crenças do que já tinha quebrado. Ele falou, puxa, Pedro chegou no topo, né? Chegou no supra-sumo aqui, o cara tá igualzinho Jesus. A gente vai ver que a história não é tão bem assim até chegar no capítulo 10. Tá? Mas mesmo com as suas falhas e com as suas limitações, mesmo sendo um ser humano exatamente igual a mim e a você, Jesus Cristo se revela através dele. Então talvez Jesus não escolheu a mim e você para curar paralíticos e ressuscitar mortos, mas ele escolheu a mim e você para se revelar através de nós, se simplesmente nós nos submetemos a Cristo, como Pedro, Tiago, João, os discípulos, se submeteram. Nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte dessa mesma igreja, nós fazemos parte dessa mesma experiência que é a de uma comunidade habitada pelo Espírito Santo e guiada por Jesus. E é por meio dessa experiência e dessa história de sermos seres criados à imagem de Deus, salvos por Cristo, servos de Cristo, habitados pelo Espírito Santo, que nós somos desafiados a sinalizar o reino de Cristo na terra e as bênçãos de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Por meio de ações e palavras, Pedro, nesse capítulo, ele age mais do que fala, ele fala coisas simples. Em nome de Jesus, se levanta, não é? Em nome de Jesus, se levanta e arruma a sua cama. Então, talvez você vai fazer um monte de coisa e no final você vai dizer, olha, isso que eu fiz é em nome de Jesus. Agora vai lá, arruma sua cama e segue em frente sua vida. Quando a gente dá uma imersão de inglês, a gente faz um monte de coisa e fala pouco. Muito treino. Mas quando a gente vai curando as pessoas, abençoando as pessoas, e são ambientes de cura, por isso que a gente tem orado muito para que a gente e buscado soluções para que a gente, né, tenha essas imersões acontecendo logo, e vamos ter, se Deus quiser, porque são ambientes de cura, e no final a gente sempre tem o privilégio de poder dizer, olha, tudo isso que nós fizemos foi no nome de Jesus, então vai lá, arruma sua cama e segue sua vida, né, e anda. Mas lembra que quem faz é Jesus. E talvez você vai fazer isso sendo um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, um melhor empreendedor, um melhor colaborador na sua empresa, um melhor filho. Mas cada lugar e cada ambiente onde estamos é a oportunidade que temos, porque nós somos o ponto de alcance de Jesus. Jesus vai alcançar tantas pessoas quanto nós alcançamos, porque esse é o caminho que ele escolheu para alcançar pessoas. Muito bem, gente. Nosso próximo texto vai ser do capítulo 10 de Atos, e eu vou fazer o seguinte. Na próxima quarta-feira eu vou ter vou estar num treinamento, eu não vou conseguir estar aqui. Então, nós não vamos ter um encontro da quarta. A gente vai se falar pelo WhatsApp, compartilhar pedido de oração, saber como é que vocês estão. Vocês podem até ter algumas impressões. Então, eu vou dar um desafio maior para vocês. A gente vai vai se encontrar daqui a 15 dias. E, por isso, vocês vão ler do versículo 1 até o versículo... deixa eu achar aqui, 43. Por quê? Porque é uma história só. Tá? É só uma história, acontece tudo num ambiente só.
é um texto mais longo, então vocês podem ir dividindo aos pouquinhos. Pensa 15 dias, faz o cálculo quanto você precisa ler, né? Um pouquinho cada dia até ler o capítulo. Ou se você ler um pouquinho mais, fala, eu acho que em 15 dias dá para ler 2 vezes, porque na verdade numa lida só, numa sentada, é uma leitura tranquila, porque é uma história, mas vocês vão ter tempo para ler, tá bom? Eu já dei um spoiler, vai ser um momento primeiro, disruptivo para a igreja cristã. Segundo, vai ser uma virada de visão de mundo, uma mudança radical de paradigmas para o Pedro, tá? E aí vai nos dizer muito sobre grandes problemas sociais, estruturais que a gente tem hoje, como é que Deus responde. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver os apóstolos como seres humanos, imperfeitos e incompletos, mas a gente vai ver de uma forma especial a graça de Deus também. Tá bom? Leiam com calma, leiam dentro já dessas perspectivas, e aí a gente depois se encontra para compartilhar. A gente vai ler em trechos na quarta-feira, porque é um texto muito grande, eu não vou ler o texto inteiro, mas só apenas alguns pontos principais do capítulo, para a gente tirar as principais ideias e momentos. Você pode fazer a mesma coisa, guardando a história na sua cabeça, quais foram os pontos da história que mais te chamaram a atenção, tá bom? E a gente vai lembrando isso no decorrer dessas 2 semanas no nosso grupo do WhatsApp. Vamos para o nosso pedido de oração. Eu vou começar com a Yuki. Acho que eu só tenho a agradecer mesmo essa semana. Minha mãe tá bem. Eu comecei a academia pela primeira vez e, nossa, eu tô impressionada, assim, o quanto dá um ânimo mesmo no corpo, na rotina. Então, até pergunto para Deus, nossa, por que eu não comecei isso antes? Mas tá sendo bem gostoso. Acho que dessa vez eu tenho a agradecer mesmo e pedir oração para todo mundo, né, em relação ao Covid, que continue todo mundo protegido. E é isso. Fernando e Jane. Você vai tirar a gravação?